Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Cristo é a minha vitória. Ele é a nossa vitória. É Deus que nos faz vitoriosos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo é a nossa vitória. O próprio Cristo é a nossa vitória. Na cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, colocou um fim no imperialismo do demônio e salvou o universo. É a vitória de Cristo na cruz. Vitória maior não há. Jesus Cristo, nosso Senhor, é imbatível. A cruz de Cristo é a maior expressão de poder que este mundo já viu. Não me refiro à cruz em si, mas o que aconteceu nela. Nela Cristo foi crucificado e eu, como pecador, também fui crucificado com Cristo, em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Cristo crucificou com ele a nossa velha natureza, ou o nosso homem velho, a fim de que o corpo do pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Você prestou atenção no que a palavra do Senhor nos disse? Para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Só Deus em Cristo poderia nos dar esta vitória sobre o pecado. Graças a Deus. A minha crucificação com Cristo representa o fim da minha vida pecadora e também o fim da servidão ao pecado. Estou alforriado, estou livre totalmente. A cruz de Cristo representa o fim do pecado na vida dos crucificados com Cristo. A cruz de Cristo representa o fim do imperialismo de Satanás sobre mim. A cruz de Cristo representa
o extermínio total do meu velho homem, velha natureza pecadora, com toda a sua bagagem. A cruz de Cristo rompeu com o sistema perverso deste mundo e me arrancou do seu curso. Com Cristo morremos, com Cristo fomos ressuscitados e com Cristo chegamos à vida real. Que vida real é esta? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a vida real, eterna, justa e santa. Eu não creio em cruzes, eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo há mais do que a crucificação de Cristo. Ali o pecador foi também crucificado com Cristo e o mundo também se juntou a essa crucificação. Temos então a crucificação de Jesus, a crucificação do mundo e a nossa crucificação pessoal. É a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas a vitória de Cristo não parou aí. Cristo ressuscitou e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Espiritualmente falando, considere-se morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo voltará vitorioso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele virá com este título: a Palavra de Deus. É o seu nome no combate final. A vitória final é da Palavra de Deus. Tive uma conversa certa vez com uma pessoa sobre a nossa vitória em Cristo, a nossa vitória em Cristo sobre o pecado. E ela me retrucou dizendo: falar é fácil, mas fazer é difícil. Eu não consigo. Eu lhe respondi: você tem razão. Você tem razão. Não apenas é difícil que vença, mas é impossível que você consiga. E Deus não lhe pede isso. Deus pede outra coisa para você. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. É o que Deus nos pede. Você morreu e acabou. Agora Cristo vive em você e Ele vence vivendo em você. Se você crer a sua morte com Cristo, Ele viverá em você a vitória. Depende de crer. Se você crer a sua morte com Cristo, Ele viverá em você a vitória.
É assim que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão percebendo que o conceito de vitória que Deus nos dá em sua palavra é bem diferente da maneira como as pessoas entendem vitória. O apóstolo Paulo fez um agradecimento a Deus dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não diz: vá e vença. Ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que conquisto a minha vitória, mas Deus me dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é em união com Cristo em sua morte e ressurreição. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode perguntar: por que eu repito tanto este texto? Não só este texto, mas todos os textos que falam da nossa morte e ressurreição com Cristo e que Cristo vive em nós. Porque a vida cristã se resume nisso. O que é a vida cristã? A vida cristã é: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se você não está empolgado com o viver de Cristo em você, se o viver de Cristo em você não é uma surpresa, uma novidade, algo milagroso que acontece todos os dias com você, então você não conhece o que é o viver de Cristo. É assim que Deus nos dá a vitória. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. É vitória na alegria e no choro, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na fartura e na privação, na aprovação e na rejeição. Enfim, é vitória em qualquer situação. Qual é o tipo de vitória que Deus quer que conheçamos? Não mais eu, mas Cristo em mim. Apenas isto é vitória. Essa vitória, essa vida vitoriosa não pode ser produzida por você mesmo, mas é Cristo vivendo em você. O poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo. Só quando aceitamos a nossa morte com Cristo para o pecado é que a vida de Cristo se manifesta em nós. Só quando estamos mortos para o pecado em Cristo é que a vida dele se manifesta em nós e através de nós. A nossa morte com Cristo para o pecado é fundamental. Precisamos entender que a nossa morte com Cristo para o pecado é fundamental. A nossa morte com Cristo para o pecado é a base.
onde Deus começa a sua preciosa obra em nós. Sem a nossa morte com Cristo para o pecado, nós não vamos para lugar nenhum com o nosso cristianismo, a não ser para o inferno. Esse poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós cremos e experimentamos a nossa morte com Cristo. Você pode dizer: mas eu não tenho experimentado a vitória de Cristo, a manifestação da vida de Cristo. Eu não tenho experimentado vitória sobre o pecado. Pois é que você começou errado. Você não começou com a sua morte para o pecado. É o ponto de partida. Se você ainda não aceitou pela fé a sua morte em Cristo para o pecado, a vida de Jesus não se manifestará em você e a sua derrota será patente, começando pela sua derrota no pecado. Se você não crê sua morte com Cristo, qualquer um de vocês, não importa o quanto tempo de crente você tem, se é 30, 40 ou 50, se você não tem sua morte com Cristo para o pecado, você vai ser um derrotado. O pecado vai lhe achar. Vai lhe achar. E você vai ser revelado. Vai ser revelada a sua velha natureza. E peça a Deus para que Deus revele logo, que é para você ter uma chance. Porque às vezes a pessoa descobre que estava enganada e ela foi tão longe no engano que não tem mais ânimo nenhum para sair dele. A vida de Cristo em nós vence o pecado, vence o mundo, vence Satanás, vence a perseguição, vence o sofrimento, vence as tentações e as circunstâncias adversas. A vida de Cristo em nós vence tudo que se coloca contra ela. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, Ele viverá em você a vida vitoriosa. Precisamos crer. Gostaria de deixar com os irmãos alguns aspectos da vitória de Cristo em relação a nós. O primeiro grande inimigo do homem é o próprio homem em seu estado pecaminoso. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano é portador de uma ruindade muito grande. Não tem ninguém bonzinho, não. Esse conceito de bonzinho é o seu engano. O ser humano é mau por natureza. Mesmo que o pecador nunca venha atingir todo o seu potencial no pecado, ainda assim
ele possui uma natureza pecadora, má, perversa e perigosíssima. O ser humano, em seu estado pecaminoso, é potencialmente perigoso para si mesmo, para seus iguais e para todo o ambiente. A maior encrenca do ser humano é ele próprio. Porque a nossa encrenca é nós mesmos, a minha encrenca sou eu mesmo. A encrenca do ser humano é ele mesmo. Não tem que ficar jogando para o outro ou outra, não. A maior encrenca do ser humano é ele próprio. Cristo nos venceu na cruz, nos crucificando com ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado e morto com Cristo. Eu fui substituído por meio da minha morte e ressurreição com Cristo. E fui substituído pelo próprio Cristo, porque é Ele que está vivendo no meu interior. Nada pode libertar o pecador do próprio pecador, senão a sua morte em Cristo na cruz. Cristo me venceu na cruz. Essa foi a vitória mais espetacular do Calvário. Cristo me venceu. Eu acho essa vitória maior do que a vitória que Jesus impôs ao diabo. Essa vitória de Cristo sobre mim mesmo se manifesta no seguinte: já estou crucificado com Cristo. Cristo vivendo em mim a sua vida justa, santa e vitoriosa é o maior prodígio que podemos conhecer. Você sabia? O maior prodígio, o maior milagre, o maior prodígio é Cristo vivendo em você. Você pode dizer para as pessoas. Um segundo aspecto da vitória de Cristo, que me envolve bem de perto, é a vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A resposta a esta pergunta é uma só: não viveremos mais no pecado. Todo aquele que creu a sua morte pelo corpo crucificado de Cristo, esse morreu de fato para o pecado e não continua vivendo no pecado. Não viver mais no pecado significa que eu fui substituído por Cristo no meu interior. Significa não mais eu, mas Cristo em mim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos,
Por acaso Deus nos salvou para continuarmos vivendo no pecado? Deus nos salvou do pecado para continuarmos no pecado? Antes de ser salvos, estávamos escravizados pelo pecado. Agora, depois de ser salvos, continuamos sendo escravos do pecado? Pense. Pare, pense e pondere. Antes de ser salvos, estávamos escravizados pelo pecado. Agora, depois de salvos, continuamos sendo escravos do pecado? Antes de ser salvos do pecado, ele reinava em nós. Agora que somos salvos, o pecado deve continuar reinando? Não devemos admitir isso na nossa vida, nem de brincadeira. Viu, irmãos? Não devemos admitir isso na nossa vida, nem de brincadeira. Na nossa vida de salvos em Cristo Jesus. Pois não é assim que a palavra nos ensina e nem foi assim que Deus nos salvou. Não devemos enganar a nós mesmos dizendo que é inevitável que um cristão nascido de novo não peque. Nenhuma palavra ferirá o coração do Senhor mais profundamente do que essa. Não devemos mentir e gabar-nos de que Cristo nos libertou, enquanto continuamos do mesmo jeito de antes. Devemos viver uma vida de faz de conta? Devemos viver uma vida de faz de conta? A nossa relação com o pecado só acaba com a nossa morte com Cristo na cruz. Essa é a maneira de Deus nos libertar do pecado. Morrer em Cristo é fundamental para ser liberto do pecado. Morrer em Cristo é fundamental para ser liberto do pecado. Se nós não morrermos, não haverá a menor possibilidade de salvação do pecado. Se nós não morrermos, não haverá nenhuma chance da vida de Deus em nós. A nossa morte com Cristo nos separa do pecado e também nos liberta verdadeiramente dele. Não é uma separação de mentirinha, não é separar e ficar visitando um ao outro, como alguns casais fazem. É uma separação de verdade e para nunca mais se tocarem. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado no homem. A nossa relação com o pecado só acaba na morte em Cristo na cruz. E o nosso relacionamento com Deus começa, e o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos com Cristo e ganhamos a sua vida justa e santa. E mais, a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida. O pecado opera em você até que a morte os separe. Então, reconhecei-vos verdadeiramente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas creia. João 16:33.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo sobre o mundo é outro aspecto marcante da vitória de Cristo na nossa experiência. Jesus disse: eu venci o mundo. Mundo no sentido de sistema perverso que governa os homens. Cristo venceu o mundo. A vitória dele é a nossa vitória sobre o mundo. A vitória de Cristo é a vitória de todos os que foram envolvidos na sua morte e ressurreição. A minha crucificação com Cristo é também uma crucificação para o mundo, e o mundo também foi crucificado para mim. Nisto consiste a minha vitória em Cristo sobre o mundo. Cristo nos liberta do mundo pela nossa crucificação com Ele e nos coloca vencedores sobre o mundo e sobre o domínio que Ele exerce sobre nós. Cristo me liberta do mundo pela minha crucificação com Ele e me coloca vencedor sobre o mundo e o domínio que Ele exerce. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vitória sobre a morte física é outro aspecto maravilhoso da vitória de Cristo. A morte física já foi vencida pelo Senhor ressurreto. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. A morte física é uma coisa que não faz mais nenhum sentido para os filhos de Deus em Cristo. A morte física não apavora mais aqueles que Cristo salvou. A palavra de Deus até chama a morte de sono. É uma metáfora que a palavra de Deus usa para nos dizer que a morte não produz mais nenhum pavor como produzia antes da ressurreição de Cristo. Ainda há uma nostalgia que ainda traz certa tristeza, quando alguns dos queridos nossos partem para o Senhor, mas é apenas uma saudade, porque sentimos a separação. Mas há esperança. E onde há esperança, há também alegria. Há uma confiança no nosso Salvador, que um dia aqueles que dormem em Cristo vão ressuscitar em um novo corpo, um corpo igual
ao corpo do Senhor ressuscitado. A vitória de Cristo sobre a morte foi também a minha vitória. A vitória de Cristo sobre a morte foi também a nossa vitória, a minha vitória. Paulo chegou até cantar para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Para aqueles que estão crendo na vitória de Cristo, a morte não tem mais cara feia. Na gruta onde Jesus foi sepultado, não tem restos mortais, tem o anúncio da vitória dele sobre a morte. Não está aqui, ressuscitou. Jesus venceu a morte e a sua vitória é a nossa vitória. Se um dia eu dormir, mas no outro dia eu vou acordar. Usei uma condicional para me referir à morte física, à minha morte física, porque a minha esperança é de ser arrebatado. Eu estou aguardando o arrebatamento, e no arrebatamento se dará a transformação de todos os salvos que estiverem vivos. Mas se Deus me levar antes do arrebatamento, então no arrebatamento eu vou ressuscitar com um novo corpo igual ao de Jesus, e juntamente com os salvos que estiverem vivos e transformados, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Quem diz isto? Quem diz isto é a palavra de Deus, e eu creio nela. Tem um último aspecto que gostaria de pensar rapidamente, terminando a nossa meditação nesta manhã, que é o texto de Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí está o sacrifício de Cristo na cruz, impondo a derrota a Satanás, ao diabo. O diabo é de fato um grande inimigo, mas um inimigo vencido pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Diz o texto aqui que ele tem a aparência de anjo de luz. Satanás tem a aparência de anjo de luz, porque anjo ele é. Ele não deixou de ser anjo. Anjo de luz. Ele manifesta a sua luz enganosa. Satanás tem enganado muita gente, principalmente gente religiosa. A luz falsa que está brilhando nos púlpitos, nas pregações. Cuidado.
Foi na cruz que o diabo foi destruído e vencido. A vitória de Cristo contra o diabo e sobre o diabo é também a minha vitória. Então o diabo está vencido, não preciso mais ter medo dele. Ele não tem mais nenhum poder sobre mim. Satanás é como uma cobra, a jararaca do Lula. Quando você pega uma cobra e bate nas costas dela, irmão Elídio, dá uma surra nela, ela não morre, tem que bater na cabeça, né? Não é na cabeça? Aí ela morre. Mas se o irmão bater na cabeça dela, esmagar a cabeça dela, por alguns minutos, por alguns instantes, ela mexe o rabo ainda, não mexe? Depois para de mexer. Então Satanás é assim. Só que essa cobra que está mexendo o rabo não assusta mais, não morde mais. Você tem medo à toa, porque a cabeça já foi esmagada. Então Satanás, irmãos, já está com a cruz fincada em sua cabeça. A cabeça de Satanás está esmagada, quebrada pelo golpe do Calvário. Foi Jesus que deu o golpe. Só que ele mexe o rabo ainda. O rabo do engano, a cauda da mentira, assustando aqueles que não creem no sacrifício de Cristo e na nossa morte com Cristo, ressurreição com Ele e Ele viver de nós. Cristo derrotou Satanás e tirou o seu poder de sobre nós. Fomos libertos do controle de Satanás e seus demônios. Satanás já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo, nem iludi-los com os seus enganos e nem vencê-los com suas acusações e tentações. Satanás só pode executar aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Então, está tudo controlado por Deus desde sempre. Cristo já venceu os nossos inimigos, velha natureza, mundo, pecado, diabo, enfim, tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós. E agora Cristo vive em nós a totalidade da sua vitória. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós cremos e experimentamos a nossa morte com Cristo. Creia, meu irmão. Creia e fique crendo.